E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. E eu resolvi fazer esse vídeo tanto para sair no Instagram quanto no meu canal do YouTube, porque eu acho que é importante, enquanto professor de vocês, eu tenho a obrigação de fazer isso. Sobre o Enem, sobre o título, vocês já viram. Marx vai cair no Enem ou não? E eu quero teorizar sobre isso. Teorizar não, quero dar a minha opinião de uma forma prática, para vocês entenderem, tá? Que é para ajudar. Primeira coisa, eu estou me preparando aqui, por isso que eu estou todo engomado, eu estou me preparando para a live de revisão de filosofia, estou gravando esse vídeo, já vou lançar. Bom, a gente sabe que questões foram censuradas, foram retiradas mais de 20 questões, depois voltaram, se eu não me engano, 11, esse número pode variar, pode mudar, e eles tiraram questões que não tem nada a ver com a conjuntura, se eu não me engano, que não preciso ficar explicando isso para vocês. São questões que, segundo eles, não ajuda, segundo o próprio presidente, não ajuda a ensinar. Segundo ele, é de cunho ideológico. Só que você sabe que tudo é cunho ideológico, na verdade, inclusive retirar questões. Bom, mas aí pior quando você não tá de acordo com uma historiografia ou com a ciência, melhor dizendo, muito mais do que historiografia, a gente está falando de ciência. Aí a pergunta, Marx, professor, então eu não vou nem me preocupar com Marx. Estudei muito Marx, eu não vou me preocupar. Cuidado que não é bem assim, e eu explico por quê. A gente não está falando de revolução aqui, porque não é a pegada do Enem, de a prova ficar pregando revolução, tá? Revolução mesmo. O que a gente utiliza de Marx para entender história e sociologia é um método iniciado, porque esse método cresce pós-Marx, que é o materialismo histórico e dialético, tá? E aqui eu não estou falando de outra forma, estou falando de maneira prática. O materialismo histórico-dialético, em linhas gerais, é aquele método que define estrutura e superestrutura. O ser humano, enquanto sujeito histórico, capaz de transformar sua sociedade. E que entende que a estrutura, relação de produção, economia, trabalho, ela está acima no mundo capitalista, está influenciando mais a superestrutura, que é cultura, política, entre outras coisas. Mais do que o contrário. Porque pode ter uma relação também... De influência da superestrutura na estrutura. Só que ele fala que a estrutura influencia mais. Isso é um método para entender a história, que ele foi olhando cada sociedade no passado e desenvolveu esse método para entender a sociedade capitalista e a história como um todo. Então, eu acho, tá? É muito importante que a gente saiba que o texto de Marx, escrito Marx lá, não vai cair. Acho que isso é muito claro para a gente. Pode ser que caia, pode ser, sei lá, mas é difícil. Agora, será que historiadores, ou sociólogos, mas nesse caso que eu estou falando mais historiadores, materialistas, históricos, vão ser cobrados? Agora o cachorro começar ali uma brincadeira. Por quê? Porque o crivo que é a peneira, né, o filtro das pessoas do INEP que retiraram questões, os censores, vamos jogar na real, deve ter tirado questões de Marx, deve ter tirado questões, por exemplo, de marxistas famosos. Por exemplo, se tivesse alguma questão com texto de Gramsci, sairia. Até mesmo de historiadores mais famosos, como, por exemplo, um Eric Hobsbawm, não entraria. Mas o materialismo histórico, enquanto método, é super utilizado no mundo inteiro. Vamos pensar na escola britânica, que o materialismo está muito presente, sabe? Então, assim, é muito difícil você ignorar o materialismo no mundo enquanto você pensa em historiadores, a não ser que caiam só questões sem citar qualquer tipo de historiador, de qualquer outro método. Que aí o Enem cai na questão decoreba. Mas as questões já estavam no banco de dados, as questões que estavam no banco de dados, elas não são geralmente questões decorebas, certo? Então, opa, a janela está aberta porque tá muito quente, tá? Não são só questões, pode ter uma ou outra, ok, que são questões mais fáceis, mas não necessariamente decorebas. Então, gente, por exemplo, pode cair lá eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, pode cair lá uma obra, esse aqui é até famoso, tá ao contrário, não tem importância que eu estou gravando no celular. A Miséria da Teoria e Outros Ensaios do Edward Thompson. O Edward Thompson, chegou no final lá do seu período de produção, aqui nessa obra mesmo, ele já não se definia como um marxista, ele já se definia como um materialista histórico, por uma questão de conceito, de termo, materialista histórico e dialético. Mas pode ser que caia uma questão do Edward Thompson, e será que o crivo desses caras que tiraram as questões, eles sabem de todos os historiadores? Porque é muito difícil você ignorar o materialismo na historiografia mundial, sabe?
A não ser que eles tirarem todas as questões de todos os historiadores. Aí é uma questão de 50% e 50%. Pode ser que não cobre nenhum historiador, que não cobre mesmo, ou pode ser que caia um materialista histórico, como o Edward Thompson, ou, por exemplo, cai uma questão lá, porque você sabe que quando eles tentam levar para mais distante, Idade Antiga, para não tentar trazer para mais perto da atualidade. Aí cai um texto lá, por exemplo, dá um exemplo. Cai um texto sobre economia na Baixa Mesopotâmia, de Ciro Flammarion, num livro chamado Sociedades do Antigo Oriente Próximo. Ou sobre transição, passagens do feudalismo, né, da Idade Antiga ao feudalismo. Cai, por exemplo, lá um Perry Anderson. E aí você entende, aí o seu estudo sobre materialismo, o que é o método, não estamos falando de revolução, o método, que é importante, assim como outros métodos de outras pessoas, de outros historiadores e sociólogos, que criaram um método, que são todos importantes, sendo materialistas ou não materialistas, pode ser cobrado. Vocês entendem? Será que o crivo dessas pessoas, desses censores, eles sabem de todos os historiadores, de quem é marxista, quem não é? Será que eles conseguem entender? Eu tenho minhas dúvidas se eles conseguem entender o que é o materialismo, porque tudo que a gente já viu até hoje sobre o pessoal que faz esse tipo de coisa, eles até agora não conseguiram definir pra gente o que é o marxismo. Então vocês entendem? Ah, então professor, eu não estudei Marx à toa. Não. O nome Marx, ou talvez de marxistas famosos, não cobre. Mas será que todos? Porque às vezes um nem é materialista, nem é marxista, materialista, mas ele consegue dialogar com o materialismo, ele entende a importância do materialismo. Então é importante saber sobre materialismo histórico dialético. Agora, pode ser que a prova só caia questões assim, perguntando data, o que eu acho difícil porque o banco de dados não é assim. O banco de dados, eles retiraram questões, mas pegaram outras, se eu não me engano, do próprio banco de dados. Algumas mais fáceis, tal, não sei. Mas, sei lá, de repente, se eles fizeram novas questões, que aí eu acho mais difícil. Perguntando data e fatos concretos, ou uma prova extremamente factual, que a gente vai chamar de decoreba. Eu acho mais difícil, tudo bem, mas a gente só vai saber mesmo, a gente não pode afirmar, a gente só vai saber mesmo quando a gente tiver essa prova. Infelizmente é assim, a gente estuda, a gente conhece, entende a prova, conhece a prova para depois isso acontecer. Mas quando isso acontece, o que é mais importante você saber? Continue no seu estudo. Foque no seu estudo e saiba de tudo. É importante saber o método weberiano, o método kantiano, o positivismo, o durkheimiano, o método marxista, o método para entender história. Na historiografia vai saber, por exemplo, sobre a escola dos análises, vai entender o providencialismo medieval, entender história sobre a ótica medieval, vai entender. Por quê? Porque pode ser que cobre uma pessoa que dialoga, entendeu? E não o nome lá, Karl Marx ou Friedrich Engels. Pode ser que não caia Hegel também, porque eles adoram confundir Hegel com Engels, né? Pode ser que não caia Hegel na filosofia. Aí é tenso. Mas enfim, vocês entenderam isso que eu estou falando? Nós não estamos nesse vídeo aqui falando de revolução. A gente está falando de entender que o materialismo histórico ele vai além do nome Karl Marx. Entendeu? É isso. Vou ficando por aqui. Beijo. Estudem tudo. Tchau.